Olá, nossa conversa de hoje é sobre eleição, claro. Está chegando o momento de exercer o direito ao voto sem distinção de classe, patrimônio, raça, idade e gênero. Todos os votos têm o mesmo peso e a mesma força. No dia 2 de outubro, além da escolha do presidente e do governador, vamos às urnas para dizer quem irá nos representar no Poder Legislativo Federal e Estadual. Ao lado do Executivo e do Judiciário, o Legislativo compõe o poder público. Os senadores são os representantes dos estados e do Distrito Federal. Os deputados federais são representantes do povo brasileiro e os deputados estaduais representam os cidadãos de cada estado. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. O que esperar dos resultados eleitorais quando as urnas forem abertas na noite de domingo, 2 de outubro? Principalmente o cenário daqui, a Assembleia de Minas. O que a história nos leva a pensar? Qual a opinião de especialistas? Hoje eu vou contar tudo isso para você. Primeiro, nós vamos mapear quem são os candidatos que tentam uma cadeira lá no plenário. São mais de 1.400 pessoas nessa disputa para 77 vagas, o que dá quase 20 por vaga. E o perfil desses concorrentes? Cerca de 900 homens e quase 500 mulheres. A faixa etária entre 50 e 54 anos é a maior. Quase metade se declarou branca, cerca de 36% pardos e outros 16% se consideram pretos. Nesse universo que eu acabei de citar, nós temos ainda os atuais parlamentares mineiros que querem a reeleição. Apenas 9 não tentam ficar aqui. Ou seja, a maior parte luta por um novo mandato, cerca de 86%. 66 deputados buscam o voto do eleitor para renovar o trabalho por mais 4 anos. Dos que desistiram da permanência na Assembleia de Minas, 4 se candidatam a deputado federal, 1 a vice-governador, 1 a senador, 1 a suplente de senador e 4 não vão concorrer a nenhuma vaga nas eleições deste ano. Para a Câmara dos Deputados, o cenário é parecido. Lá em Brasília, mais de 90% dos atuais parlamentares querem um novo mandato. Dos 53 deputados federais por Minas, 49 estão na disputa mais uma vez. Nós aqui já falamos que deputados estaduais e federais são representantes do povo. Por isso é tão importante conhecer quem vai receber o seu voto e acompanhar as ações no parlamento para saber se esse político atuou em favor do interesse público ou não. Só assim é possível analisar se a pessoa deve merecer novamente o seu voto. Em 1990, os brasileiros decidiram que a maior parte dos deputados federais não deveria continuar. E os mineiros também. De lá até as últimas eleições, em 2018, os índices de renovação na Câmara dos Deputados e na Assembleia de Minas Gerais têm se mantido abaixo da metade do parlamento. Vamos ver. Eu vou começar mostrando os dados da Câmara dos Deputados. Em 1990, a renovação alcançou o maior índice, 62%. Em 1994, os novos escolhidos alcançaram pouco mais da metade das cadeiras. Nas eleições seguintes, como nós vemos aqui, a renovação se manteve na casa dos 40%. Aqui em Minas, a única vez que a renovação superou 50% foi na primeira eleição dos anos de 1990. Depois, só em 2002, houve uma renovação próxima da metade. Na legislatura atual, foram eleitos 31 novos deputados, uma taxa de 40,25% de renovação. Nós conversamos com o jornalista, analista e consultor político Antônio Augusto de Queiroz. Segundo ele, a taxa de renovação, tanto aqui quanto na Câmara dos Deputados, deve ficar em torno dos 40%. O fenômeno de renovação alta em Brasília, observado em 2018 por causa de uma onda de candidatos supostamente antissistema, não deve se repetir. Em 2018, que havia um apelo antissistema muito forte, um apelo pela nova política, um apelo por renovação, em que a política,
os agentes públicos, de um modo geral, estavam muito estigmatizados perante a opinião pública. Nas assembleias legislativas, a renovação já não foi tão expressiva, ou seja, ficou ali num patamar de 40%. Este ano, a tendência é que seja menor em função desse ambiente de, vamos dizer assim, de continuidade do ponto de vista dos parlamentos. E, além disso, o índice de recandidatura neste pleito é maior do que o índice de recandidatura no pleito anterior, de 2018. E o índice de aproveitamento do que são candidatos à reeleição é bastante elevado, né? Para cada, no caso das assembleias, em média, para cada 100 candidatos à reeleição, 70 se reelege. O especialista observa que mesmo quem for assumir um mandato pela primeira vez pode ter ligações com antigos parlamentares, no que é chamado de circulação de poder. Pode ser um filho, filha, neto ou neta, enfim, qualquer parente de político já conhecido. Nas últimas eleições, 13 deputados eleitos fazem parte de famílias na política. Outro caso dessa circulação é quando um ex-deputado, por exemplo, resolve concorrer de novo e ganha. O analista político indica ainda outras tendências. Vamos ver. Houve um fenômeno nos partidos de priorizar na seguinte ordem: primeiro, os candidatos à reeleição, porque houve a janela partidária e eles tiveram uma oportunidade de migrar de partido e certamente negociaram condições mais favoráveis no partido pelo qual está disputando. Se mudou de partido é porque o novo partido ofereceu melhores condições, em termos de horário eleitoral, em termos de recursos, em termos de estrutura e tal. E se ficou é porque o partido ofereceu e cobriu a oferta do outro. Então, essa é a primeira opção. Uma segunda opção é por parlamentares ou candidatos experientes, gente que já foi testado nas urnas, que tem um recall e que pode ajudar o partido a melhorar a performance nos espaços legislativos, elegendo maiores bancadas, né? E, em terceiro lugar, o fenômeno dos parentes, né, que vem muito forte, e eu diria, em quarto lugar, a presença muito forte de pessoas ligadas à área de segurança, especialmente delegados, policiais, etc., e religiosos, especialmente pessoal da religião evangélica, que vem muito forte nessa eleição. E para a vaga em disputa no Senado Federal, o que podemos esperar? Os senadores representam os estados. Cada unidade da federação tem 3 representantes. Numa eleição, são 2 vagas em disputa e na outra, como neste ano, apenas uma está em jogo. A corrida parece estar um pouco mais embolada. E não é só aqui em Minas Gerais, não, de acordo com o especialista com quem conversamos. Na última vez em que era apenas uma vaga em aberto, em 2014, foi possível observar uma disputa direta entre 2 candidatos, Antônio Anastasia e Josué Alencar, mesmo com outras 6 pessoas tentando ficar com a vaga. O mesmo não ocorre neste ano, de acordo com a maioria das pesquisas de intenção de voto. Não há muita clareza sobre o que pode acontecer, nem mesmo se o candidato que supostamente está em primeiro será eleito ou não. Como muitos personagens apareceram com uma substancial possibilidade de voto, pode haver surpresa na apuração. É no que acredita o analista político Antônio Queiroz. Os candidatos fortemente ligados ao Bolsonaro na eleição majoritária para o Senado, onde houve divisão, há risco de que não elejam, mesmo candidatos muito competitivos. Em outros estados, fenômenos semelhantes a isso vem ocorrendo. De modo que, em eleição majoritária, um grupo político tem que escolher apenas um candidato ou priorizar apenas um candidato, sob pena de dividir votos e, eventualmente, se tiver um candidato competitivo de outro grupo, vai levar essa vaga, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem 2 candidatas ao Senado que são do campo do Bolsonaro. Elas correm pouco risco, porque o terceiro nome do PT não despontou fortemente nas pesquisas, mas, mesmo assim, pode surpreender. É possível que o PT consiga aqui 25% do eleitorado, e, se conseguir, pode ter mais votos do que individualmente do que as outras 2 candidatas terão nos seus partidos.
32 partidos políticos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 7 são da década de 1980, mas nem todos ocupam cadeiras no parlamento. Aqui em Minas, ao longo dos anos, a Assembleia tem observado um aumento no número de partidos que compõem a casa. Entre 1998 e 2002, 15 partidos conseguiram eleger deputados estaduais. A partir de 2006, a cada eleição, aumentou o número de legendas com representação no Parlamento Mineiro. Na atual legislatura, foram eleitos candidatos de 28 partidos. Essa chamada pulverização partidária pode impor desafios ao chefe do Executivo, tanto estadual quanto federal. Para que propostas de interesse do governador ou do presidente sejam aprovadas nos parlamentos, é necessário que os deputados votem a favor delas. E buscar o consenso pode ser mais complicado diante de um legislativo tão diverso. Além disso, estudiosos acreditam que ter menos partidos pode levar a ideologias mais definidas e assim facilitar a identificação do cidadão. Outra possível distorção que pode acontecer nas eleições é quando apenas um candidato soma sozinho muitos votos e funciona como puxador de votos, elegendo com ele muitos outros com uma votação bem menor. Para evitar que alguém com um número de votos irrisório seja eleito, está valendo uma cláusula de desempenho individual dos candidatos, que prevê um número mínimo de votos para um deputado federal, estadual ou distrital se eleger. Para ser eleito, o candidato precisa receber sozinho pelo menos 10% do quociente eleitoral. Quociente eleitoral é obtido pela divisão do número de votos válidos pelo número de vagas em disputa. Mesmo assim, tem partido que continua a investir nos chamados puxadores de voto. Isso porque ainda é avaliado o desempenho da legenda para ter acesso a recursos do fundo partidário e a tempo de rádio e televisão. É mais um incentivo à fusão ou incorporação de partidos. Tem uma legenda que neste ano parece estar firme nessa estratégia, de acordo com o analista político. A estratégia do PL foi de priorizar na sua nominata, em alguns estados, os chamados puxadores de voto. E aí estão valorizando aqueles que têm forte inserção nas redes sociais e que têm um engajamento muito forte para puxar votos. Por exemplo, em São Paulo, para a Câmara Federal, tem a Zambelli, que está sendo priorizada, e o Eduardo Bolsonaro. Vão ser 2 grandes puxadores que só com a sobra deles pode eleger ali algo em torno de 5 parlamentares. Então, essa estratégia está sendo adotada no Brasil inteiro pelo PL, valorizando esses puxadores para que a sobra deles garanta a vaga para outros do partido e que, portanto, seja distribuído o maior número de vagas com base no primeiro critério da legislação eleitoral, que é aquele critério que exige apenas 10% do quociente para ocupar a vaga. No segundo critério, que é o sistema de sobra, que já exige 20%, aí pode ser que esses que não são puxadores fiquem fora. Por isso, essa prioridade para já, na primeira rodada, ter uma boa participação, uma boa performance. Só mais um lembrete. Antes de entrar na cabine, confira se o mesário fez corretamente a sua identificação para liberar a urna para você votar. E não se esqueça de pegar o comprovante de votação antes de sair da sessão eleitoral. Eu fico por aqui e convido você a acompanhar a cobertura das eleições aqui pela TV Assembleia ou pelo portal. Interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Tchau!